A chuva torrencial caía sem parar, cobrindo o mundo em um manto imenso de lama e água. O capitão Rovan estava na borda do acampamento base, seus olhos estreitos contra o vento cortante. Era um homem forjado pela natureza, com o rosto marcado pelos elementos e o olhar tão afiado quanto a serra que o cercava. A tempestade estava se aproximando, e com ela, um desafio mortal que colocaria à prova os limites da resistência de sua equipe. Rovan virou-se para encarar sua equipe, um grupo escolhido a dedo de elite de resgates. Eles eram os melhores dos melhores, cada um endurecido por inúmeras missões nas regiões mais implacáveis. Mas esta missão era diferente. Em algum lugar ali, um grupo de aventureiros estava perdido. Suas vidas dependiam do tempo que restava antes da tempestade se abater. Prestem atenção, gritou Rovan, sua voz cortando o vento uivante. Temos um grupo de civis por aí, e nossa missão é trazê-los de volta vivos. A tempestade vem rápido, então não temos muito tempo. Preparem-se e estejam prontos para sair em 10 minutos. Enquanto a equipe se preparava, a mente de Rovan corria com os desafios à frente. Sabia que a tempestade seria seu maior inimigo, uma força da natureza tão implacável que poderia engoli-los inteiros. Mas também sabia que sua equipe era a melhor chance que aqueles aventureiros tinham de sair vivos dali. Após uma última verificação do equipamento, Rovan liderou sua equipe para a imensidão da selva. O som das botas esmagando a lama e a vegetação misturava-se com o vento forte que cortava os rostos deles. Eles caminhavam com determinação, os olhos atentos ao horizonte em busca de qualquer sinal dos desaparecidos. À medida que avançavam pela floresta, a tempestade aumentava. A chuva caía com mais força, obscurecendo a visão e dificultando o progresso. Rovan apertou os dentes, a determinação em seu olhar imutável. Já havia enfrentado desafios piores, e não permitiria que a tempestade o derrotasse. Mas, mesmo enquanto avançava, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de sua mente. Algo estava diferente nesta missão, algo que ele não conseguia identificar. Era como se a própria selva estivesse conspirando contra eles, colocando obstáculos em seu caminho. Sem saber, Rovan não imaginava que o maior desafio de sua vida estava prestes a surgir, aguardando nas profundezas geladas da floresta. Uma força da natureza como ele nunca havia enfrentado antes, que testaria não apenas sua força física, mas também o cerne de suas crenças. A equipe avançava pela densa floresta, as respirações ofegantes enquanto se esforçavam ao máximo. Rovan liderava o caminho, os olhos constantemente observando o horizonte em busca de qualquer sinal dos aventureiros. A tempestade se intensificava a cada minuto, o vento uivando como um animal ferido enquanto arranhava suas peles expostas. De repente, Rovan levantou a mão, sinalizando para a equipe parar. Lá, à distância, havia uma visão que fez seu sangue gelar. Um enorme urso, com a pelagem encharcada de chuva e lama, estava diretamente em seu caminho. Seus olhos brilharam com uma inteligência primal, e Rovan soube imediatamente que não era um animal qualquer. Fiquem atrás, ordenou ele, a voz baixa e ameaçadora. Aquele bicho é um perigo para todos nós. Mas, mesmo enquanto falava, o urso começou a se mover. Ele avançou com passos pesados, suas patas deixando marcas profundas na lama. Rovan apertou a mão em volta de seu rifle, pronto para disparar se necessário. Mas, para sua surpresa, o urso parou antes de alcançá-los, seu olhar fixo em Rovan com uma intensidade que fez um arrepio percorrer sua espinha. O que ele está fazendo? Sussurrou Ethan, o membro mais jovem da equipe. Parece que está tentando nos dizer algo. Rovan zombou dessa ideia. Urso não fala conosco, rosnou ele. Eles são animais selvagens, e nos matariam se tivessem a chance. Mas, mesmo enquanto falava, o urso virou-se e começou a caminhar para longe, seus passos deliberados e cheios de propósito. Rovan hesitou, seus instintos em conflito com seu treinamento. Cada fibra de seu ser dizia para eliminar a ameaça, dar um tiro na cabeça do urso e acabar com isso. Mas algo mais, uma intuição mais profunda, o impedia. Seguimos ele, disse Rovan, finalmente, sua voz mal mais que um sussurro.
Mas fiquem alertas. Se esse bicho der sequer um passo em nossa direção, o derrubamos. A equipe trocou olhares desconfortáveis, mas sabiam que era mais prudente não questionar as ordens de Rovan. Eles seguiram atrás dele, os olhos fixos na forma que se afastava, levando-os mais fundo na floresta molhada e fria. Enquanto caminhavam, Ethan não conseguia afastar a sensação de que o urso era mais do que um simples animal. Havia algo quase humano em seus olhos, uma profundidade de compreensão que ia além do instinto. Ele olhou para Mara, a guia local da equipe, e viu a mesma dúvida refletida no olhar dela. Mas não havia tempo para dúvidas ou incertezas. A tempestade estava chegando, e a cada minuto que passava, as chances de sobrevivência ficavam menores. Não havia escolha a não ser confiar na liderança de Rovan e no estranho guia silencioso que os conduzia para o desconhecido. O urso os guiava mais fundo na mata, seu caminho serpenteando por fendas estreitas e sobre campos de gelo traiçoeiros. A tempestade rugia ao redor deles, o vento uivando como um espírito furioso enquanto se lançava contra suas roupas e pele exposta. Rovan avançava com determinação, os dentes cerrados com força. Nunca havia recuado diante de um desafio, e não começaria agora. Mas, à medida que as horas passavam, a firmeza da equipe começou a vacilar. Seus equipamentos falhavam, o frio infiltrando-se em seus ossos como um inimigo implacável. Ethan tropeçou, suas pernas cedendo sob o peso da exaustão e da hipotermia. Mara estava ao seu lado instantaneamente, suas mãos fortes o puxando de volta para os pés. Não podemos continuar assim, disse ela, a voz tensa de preocupação. Precisamos encontrar abrigo, ou não vamos sobreviver. Rovan balançou a cabeça, seus olhos fixos na forma do urso que se afastava diante deles. Continuamos, disse ele, a voz cheia de autoridade. Aquele urso está nos levando a algum lugar, e vamos segui-lo até encontrarmos os aventureiros. Mas, mesmo enquanto falava, um estalo como um trovão cortou o ar. A equipe assistiu horrorizada enquanto a ponte de gelo à frente dele cedia, desmoronando no abismo abaixo. Rovan xingou baixinho, a mente correndo enquanto tentava encontrar outra maneira de seguir em frente. Foi então que o urso parou, sua grande cabeça virando para observá-los com uma expressão quase humana. Ele soltou um rosnado baixo e, em seguida, virou-se, começando a andar em uma direção diferente, para longe da ponte desmoronada e em direção a um desfiladeiro estreito que eles não haviam visto antes. Rovan hesitou, seus instintos gritando para voltar. Mas sabia que não tinham escolha. A tempestade só piorava, e precisavam encontrar abrigo antes que fosse tarde demais. Com um suspiro de frustração, ele fez um gesto para a equipe segui-lo, indo atrás do urso mais uma vez. Enquanto caminhavam, Ethan não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. Ele olhou por cima do ombro, seus olhos procurando por qualquer sinal de movimento. Mas não havia nada, apenas a vasta extensão de branco e o uivar do vento. Mara percebeu sua inquietação e colocou a mão no ombro dele. "O que há de errado?" perguntou, a voz baixa e preocupada. Ethan balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de medo que o envolvia. "Eu não sei", disse ele, sua voz quase inaudível sobre o vento. "Mas algo não está certo. É como se o urso estivesse nos levando para uma armadilha." Os olhos de Mara se estreitaram, e ela olhou à frente, onde Rovan seguia em frente com a postura firme e os ombros tensos. "Rovan sabe o que está fazendo", disse ela, a voz firme. "Precisamos confiar nele." Mas, mesmo enquanto falava, uma onda de dúvida passou por seu rosto. Eles estavam em território desconhecido agora, seguindo um animal selvagem mais fundo na tempestade. E a cada minuto que passava, as apostas aumentavam, e o preço do fracasso se tornava mais devastador. O desfiladeiro era estreito e traiçoeiro, as paredes de gelo subindo em ambos os lados como as mandíbulas de uma besta enorme. O urso os conduzia mais fundo no labirinto congelado, seus passos firmes e cheios de propósito, mesmo enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Rovan seguiu de perto, seu rifle pronto e os olhos atentos às sombras em busca de qualquer sinal de perigo. À medida que avançavam, os suprimentos da equipe começaram a diminuir.
Eles haviam se preparado para uma missão de resgate curta, não uma jornada prolongada pela selva. Rovan racionou a comida e a água com cuidado, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Se não encontrassem os aventureiros logo, teriam que voltar ou arriscar a morte por fome. Ethan tropeçou novamente, as pernas cedendo sob o peso do frio e da exaustão. Mara estava ao seu lado instantaneamente, suas mãos fortes o puxando de volta para os pés. Mas, enquanto fazia isso, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Os dedos de Ethan estavam ficando brancos, os primeiros sinais de congelamento começando a aparecer. Rovan, ela gritou, a voz carregada de urgência. Precisamos parar. Ethan está em perigo. Rovan virou-se, seus olhos se estreitando ao ver a forma pálida e trêmula de Ethan. Ele sabia que Mara estava certa, que precisavam encontrar abrigo e calor antes que fosse tarde demais. Mas o urso ainda estava lá, sua forma enorme visível através da neve que se acumulava ao redor deles. E, à medida que olhava para o animal, Rovan não conseguiu se livrar da sensação de que ele estava tentando lhes dizer algo, como se tivesse um plano próprio. Precisamos nos mover, disse Rovan, a voz baixa e urgente. Os helicópteros não podem pousar nesta tempestade, e não podemos ficar aqui muito mais tempo. A equipe assentiu, os rostos graves de determinação. Eles sabiam que estavam correndo contra o tempo, que cada segundo contava na luta contra os elementos. Mas, enquanto se preparavam para sair, o urso de repente virou-se e começou a andar para longe, seus passos deliberados e cheios de propósito. Rovan hesitou, seus instintos lutando contra seu treinamento. Cada fibra de seu ser dizia para ignorar o animal, focar na missão e levar os aventureiros para a segurança. Mas algo mais, uma intuição mais profunda, o fez hesitar. Ele olhou para Mara, viu a mesma dúvida refletida em seus olhos. E, naquele momento, soube o que precisava fazer. Seguimos o urso, disse ele, a voz mal mais que um sussurro. Ele nos trouxe até aqui, e tenho a sensação de que sabe o caminho de volta. A equipe trocou olhares desconfortáveis, mas sabiam que era mais prudente seguir as ordens de Rovan. Eles se alinharam atrás dele, os aventureiros sendo apoiados entre eles enquanto seguiam para a neve que não parava de cair. Enquanto caminhavam, Ethan não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estavam sendo observados. Ele olhou para trás, seus olhos escaneando a paisagem congelada em busca de qualquer sinal de movimento. Mas não havia nada, apenas a vastidão branca e o uivar constante do vento. Mara percebeu seu desconforto e se aproximou dele. O que você está sentindo? Perguntou, a voz suave e preocupada. Ethan balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de inquietação que o dominava. Eu não sei, disse ele, a voz quase abafada pela força do vento. Mas há algo estranho. É como se estivéssemos sendo guiados para algo, para um lugar que não sabemos o que é. Os olhos de Mara se estreitaram, sua expressão preocupada. Isso tudo é estranho, murmurou. Mas precisamos confiar no Rovan, confiar na direção do urso. É a nossa única chance. Eles continuaram avançando, seguindo o urso, cujos passos eram firmes, como se já soubesse exatamente para onde estava indo. O som de seus pés pesados sobre a neve estava abafado pelo vento, mas sua presença era como uma sombra, constante e confiável. O caminho através do desfiladeiro se tornava mais estreito à medida que avançavam, as paredes de gelo ao redor crescendo ainda mais imponentes. A neve caía mais forte, dificultando a visibilidade e tornando a caminhada mais árdua. Cada passo parecia mais cansativo do que o anterior, e a exaustão começava a tomar conta dos membros da equipe. Rovan estava na frente, com o olhar fixo à frente, sem jamais desviar a atenção do urso. Mas, apesar de sua postura rígida e determinação, ele sentia que algo estava errado. O urso parecia guiá-los com uma precisão quase sobrenatural, mas o que havia além dessa orientação? O que os esperava lá na frente? A equipe parou brevemente para recuperar o fôlego. Mara se aproximou de Rovan, sua voz baixa e tensa. Não gosto disso. Estamos sendo levados para um lugar desconhecido. E Ethan está piorando. Rovan assentiu, olhando para Ethan,
que parecia cada vez mais fraco, seus olhos opacos devido ao cansaço. Sabemos que não temos escolha, disse ele com firmeza. O urso não está nos levando para a morte. Ele sabe algo que não sabemos, e precisamos confiar nisso. Continuamos seguindo. A tempestade estava agora em seu pico, com a neve cobrindo tudo à sua volta. A visão estava restrita a poucos metros, e o terreno estava se tornando cada vez mais difícil. A sensação de estar sendo engolido pela selva de gelo era intensa. O urso não mostrava sinais de desacelerar, seus passos largos e decisivos, como se não fosse afetado pelas condições extremas. Ele parecia ter uma missão, um destino claro. Mas, de repente, algo chamou a atenção de Rovan. Uma trilha de pegadas, mais frescas, interrompia o caminho. Pareciam humanas. Olhem isso, disse Rovan, seu olhar se fixando nas marcas que deixavam uma trilha à frente. Aqui estão. São eles. A equipe parou, o alívio imediato foi palpável. Mas o que viram a seguir fez seus corações dispararem. Lá, no fundo do desfiladeiro, estavam os aventureiros. Eles estavam em um estado crítico, seus corpos cobertos de lama e congelados, lutando para manter a consciência. Alguns estavam em posição fetal, outros, deitados, mal conseguindo respirar. Vamos, gritou Rovan, sua voz cheia de urgência. Eles estão quase mortos. Precisamos levá-los para um local seguro. Agora. Eles correram para alcançar os aventureiros, seus corpos quase inanimados. A equipe se dividiu rapidamente, um ajudando a levantar os feridos e outro a cobrir as costas. Ethan, com dificuldade, se arrastou, usando o pouco de força que lhe restava para ajudar. Rovan olhou uma última vez para o urso, que estava ali, observando-os de uma distância segura. O animal ainda estava com eles, mas parecia esperar algo mais, como se soubesse que o seu trabalho estava chegando ao fim. Vamos, temos que continuar, disse Rovan, levantando o mais jovem dos aventureiros. O abrigo está perto. Precisamos resgatar todos. A equipe avançava com esforço, o vento cortante os assoprando em todas as direções. Eles sabiam que a tempestade estava ainda mais furiosa, mas algo dentro deles os empurrava a continuar, motivados pela sensação de que os aventureiros estavam finalmente ao alcance de um destino mais seguro. De repente, uma clareira apareceu à frente. A neve estava mais rasa ali, e o vento parecia diminuir de intensidade. Rovan apontou para o abrigo improvisado que se formava, uma caverna natural entre as pedras, que lhes forneceria algum refúgio. É aqui. Vamos fazer o possível para aquecer todos. Enquanto a equipe se preparava para montar um abrigo improvisado, Rovan deu uma última olhada para o urso, que estava agora no limite da floresta, quase se desfazendo na bruma da tempestade. Ele sabia que aquilo era um adeus silencioso. O urso os havia conduzido até ali, como se tivesse cumprido sua missão. Obrigado, murmurou Rovan, em um gesto silencioso, para o animal que, de alguma forma, já havia se tornado uma parte integral da missão. A caverna foi montada rapidamente, e logo todos estavam dentro, os corpos em choque sendo aquecidos pelos cobertores térmicos. Os aventureiros estavam salvos. Embora Rovan sentisse a exaustão tomando conta de seu corpo, ele soubera que ainda tinham uma luta pela frente. Os helicópteros poderiam chegar a qualquer momento, mas o que mais importava agora era que tinham sobrevivido à tempestade, graças ao inesperado guia que havia surgido no caminho deles. O urso havia desaparecido na tempestade, mas sua presença estava gravada na memória de todos. Eles haviam seguido algo além do que podiam entender, algo instintivo, e saíram mais fortes. Mais do que apenas a luta pela sobrevivência, era sobre a confiança nas forças maiores que os conectam com o mundo selvagem. Claro, aqui está a continuação da história. O vento uivava forte fora da caverna, mas dentro, a equipe estava finalmente abrigada. As chamas de uma pequena fogueira começaram a esquentar o ambiente, enquanto Rovan mantinha seus olhos fixos na entrada, em vigilância constante. A tempestade parecia querer invadir, mas a caverna oferecia uma proteção inesperada, um refúgio temporário que, por mais rústico que fosse, estava permitindo que sobrevivessem.
Enquanto Mara e Ethan cuidavam dos aventureiros, verificando os sinais vitais e tentando aquecer seus corpos, Rovan sentou-se contra a parede de pedra. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos, ainda processando o que havia acontecido. O urso. O jeito que os guiou. A intuição que ele sentirá ao longo da missão. Aquele instinto profundo que parecia vir de algum lugar além da compreensão humana. Ele olhou para Mara, que estava ao lado dos aventureiros, tratando de um dos mais graves casos de hipotermia. Ela levantou os olhos e fez um gesto afirmativo, sinalizando que, por enquanto, todos estavam vivos. Mas a equipe estava exausta. Eles haviam enfrentado o impossível. A cada passo que davam, as forças estavam diminuindo. Rovan sabia que eles precisavam de descanso, mas a situação ainda era instável. O tempo estava contra eles, e o pior ainda podia estar por vir. Mara se aproximou dele, e sua voz baixou, quase um sussurro. O que você acha que está acontecendo, Rovan? Esse urso, ele parecia nos entender. Rovan suspirou, olhando para o fogo que queimava lentamente na caverna. Ele não sabia o que pensar, mas algo dentro dele se recusava a simplesmente descartar o que havia vivido até ali. Eu sei que não é algo que se explica facilmente, disse ele, sua voz baixa e cansada. Mas sinto que esse urso, ele nos guiou até aqui por uma razão. Ele sabe algo que nós não sabemos. Mara permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ela havia crescido na floresta, sabia das lendas locais, das histórias passadas de geração em geração sobre animais e espíritos que protegiam as terras selvagens. Talvez, ela pensou, fosse mais do que apenas uma lenda. Talvez o urso fosse parte de algo maior, algo além da compreensão deles. A chuva e a neve começaram a diminuir, e a equipe, embora exausta, ainda não podia relaxar completamente. Havia muitos perigos à frente. O abrigo era seguro por enquanto, mas Rovan sabia que precisavam sair dali o quanto antes. Eles ainda estavam em uma área remota, com poucas chances de um resgate rápido. O que se seguisse depois da tempestade, ele não podia prever. Vamos precisar de mais do que só calor, disse Rovan, quebrando o silêncio. Precisamos de mais provisões. E a tempestade está se acalmando. Pode ser que tenhamos uma janela para avançar logo. Mara assentiu, sabendo que, apesar da vitória temporária, a missão ainda não estava completa. Acho que a chave está em confiar no urso. Ele nos levou até aqui, e não temos mais nada além disso para seguir. Acredito que a ajuda virá se continuarmos seguindo esse caminho. Ethan, que estava verificando o estado de um dos aventureiros mais jovens, virou-se. Você acredita que aquele urso sabe o caminho? Mesmo depois de toda essa tempestade? Rovan olhou para ele, sentindo a dúvida em seus olhos. Mas havia algo mais também, uma energia, uma força que ele não conseguia explicar, mas que sentia dentro de si. Ele não sabia como, mas o urso havia aparecido quando mais precisavam. E talvez fosse isso, a intuição humana, ligada ao instinto animal de sobrevivência, que os unia naquele momento. Sim, respondeu Rovan finalmente, sua voz firme. Eu não sei como, mas sei que ele sabe. Agora, nossa tarefa é confiar. Fomos levados até aqui por ele, e vamos continuar essa jornada, não importa o que aconteça. A equipe se reuniu em torno do fogo, os olhos cansados, mas com a determinação renovada. Eles sabiam que o pior ainda estava por vir. A tempestade poderia voltar a qualquer momento, e o terreno à frente era incerto. Mas, naquele momento, uma sensação de unidade os envolvia. O urso, com sua presença silenciosa e guiadora, havia plantado a semente de uma crença mais profunda naquilo que a natureza poderia oferecer. Rovan estava ciente de que ainda havia muito mais a fazer. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que não estava mais lutando sozinho. O urso os havia mostrado isso. A natureza tinha suas próprias maneiras de se conectar com os seres humanos. Talvez não fosse uma coincidência que aquele urso os tivesse encontrado. Talvez fosse o próprio espírito da floresta cuidando deles. A noite caiu, e o frio aumentou. Mas, de alguma forma,
A equipe sentiu-se mais forte agora, mais conectada. Eles tinham uma missão a cumprir, e Rovan sabia que a chave para a sobrevivência era mais do que apenas resistência física. Era a confiança no que estava além de sua compreensão, no que a natureza tinha para oferecer, no caminho que o urso os guiava. Ao amanhecer, a tempestade finalmente deu uma trégua, deixando o céu limpo, mas ainda com vestígios de neve espalhados pelo solo. A equipe sabia que o tempo estava contra eles. Rovan, sentindo o peso da responsabilidade, organizou todos para seguir o caminho indicado pelo urso, que desaparecera na noite anterior. Ele ainda acreditava, com uma convicção crescente, que aquele animal sabia mais sobre a floresta do que qualquer um deles. O urso nos guiou até aqui. Agora, precisamos continuar, disse Rovan, sua voz firme, apesar do cansaço. A equipe se levantou, agora mais motivada pela sensação de estar mais próxima da salvação. Eles seguiram a trilha deixada pela criatura, agora visível com mais clareza, e logo se afastaram da caverna. O clima estava frio, mas o vento já não era tão intenso. No entanto, o terreno ainda era traiçoeiro, coberto por camadas de gelo e neve, e a travessia foi difícil. À medida que avançavam, os membros da equipe começaram a se recuperar da exaustão, mas os aventureiros ainda estavam em estado crítico, com a pele pálida e as pernas trêmulas. Rovan sabia que a sobrevivência dependia de encontrarem a ajuda o mais rápido possível. No fundo de seu ser, no entanto, ele também sentia uma forte sensação de que estavam sendo guiados por algo muito além do simples acaso. Foi então que, ao virar uma curva estreita, o grupo encontrou o que parecia ser uma pequena clareira. E lá, à frente, uma figura familiar apareceu. O urso. Ele estava parado, olhando diretamente para a equipe, como se os estivesse esperando. Rovan sentiu uma onda de gratidão, mas também uma sensação profunda de reverência. O urso os havia guiado até ali, até aquele ponto de refúgio seguro, onde a vegetação se tornava mais densa e o frio não era tão intenso. É aqui que ele nos leva, disse Rovan, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Nos salvou mais uma vez. A equipe, embora ainda cansada, começou a tomar posições, ajudando os aventureiros a se acomodarem. Em um esforço coletivo, conseguiram montar um abrigo improvisado com o que tinham disponível. Enquanto isso, Rovan observou o urso pela última vez. Ele não estava mais ali. Desapareceu na mesma névoa que os envolvia. Seu trabalho estava feito. Será que vamos ver o urso de novo? Ethan perguntou, olhando para o vazio. Mara sorriu suavemente. Talvez não com nossos olhos, mas sua sabedoria ficará conosco. Quando os helicópteros chegaram, horas depois, a missão foi dada como concluída. Todos os aventureiros estavam salvos, e a equipe havia cumprido seu papel. Mas, para Rovan, a verdadeira vitória não estava apenas no resgate. Estava na conexão profunda com a natureza que ele agora entendia de maneira diferente. Ele havia aprendido, com a ajuda do urso, que a sobrevivência não dependia apenas da força humana, mas também da humildade em reconhecer que, por vezes, somos guiados por algo maior. Enquanto os helicópteros decolavam, Rovan olhou para as montanhas distantes. A jornada deles estava completa, mas ele sabia que a lição do urso continuaria com ele para sempre. Fim da história.